dia, igreja. Espero que todos estejam bem, desfrutando da graça de Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Talvez alguns de vocês lembrem de mim aí. Eu estive aqui ano passado. Estive também com os jovens no retiro, foi um tempo legal. Vendo as meninas aqui, lembrando delas. Lembrei de mais alguns aí. A gente fugiu junto, né, do mundo invertido, lembra? Foi legal, né? Deus é bom. Glória a Deus. E feliz de estar aqui. Ano passado eu vim sozinho, mas hoje estou aqui com minha esposa, meu filhinho José. Ele é a cara do pai, lourinho, do olho verde, do olho azul. Vocês podem ver que a semelhança é grande. A gente brinca lá em casa que preciso sair com ele, eu tenho que levar a certidão de nascimento, senão não vão achar que não é meu o menino. E trouxe minha sogra também para ver se hoje ela me chama para almoçar lá, né? Você sempre tem que fazer uma média aí, né? Vamos ver se... Ainda não veio o convite, não, mas até meio-dia e pouca dá tempo, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Caê, é um nome diferente mesmo. Sou mineiro de Belo Horizonte, casado, né, como eu falei, com a Aline. Aline nascida em Goiânia, mas criada no interior do Rio. E aí a gente teve aí um curitibanozinho, um piazinho, né? Já está aí pegando frio de Curitiba, né? Que pra gente é meio... Mas ele é curitibano, nasceu já na época boa de se acostumar com frio. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6. Um tema aí muito interessante, quando o Otávio me mandou mensagem de prontidão, aí a gente aceitou, está aqui com os irmãos. E deu para ver que vocês já têm ouvido muito, né? Deus já tem falado com vocês nesse mês a respeito do tema. E com a graça de Deus, que Ele... Enfim, use essa manhã também para continuar ministrando no seu coração, no meu, no nosso. Amém? Todo mundo achou? A gente vai fazer a leitura do capítulo 6 do livro de Atos. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Atos 6, do 1 ao 7. Diz assim: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Fica aí a sugestão de nome para você que um dia vai ter filho e ainda não teve. Tem belos nomes aqui. Prosélito de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, que ela seja instrumento do Senhor, do teu Espírito, para alcançar os nossos corações essa manhã. Jesus, que a gente ouça, que a gente aprenda com o Senhor, que a gente tenha nossos afetos, nossas afeições, nosso caráter, nosso mais profundo, quem somos, afetados por essa palavra, Jesus. Que ela nos molde, que ela encontre espaço, moradia no nosso coração, na nossa mente, que seja um tempo onde a gente vai ser ministrado pelo Senhor, onde a gente juntos aqui em comunhão, nesse dia, que é o dia do Senhor, esse dia tão importante para nós, que essa sua palavra, que esse texto aqui seja usado pelo Senhor para alcançar o coração dos meus irmãos e o meu. Em nome de Jesus, oramos por isso. Amém. Amém, gente. Bom demais. A gente leu aqui o capítulo 6 de Atos e quero dar um resumo assim, de alguns minutinhos sobre o que tem antes dessa nossa narrativa aqui, desse trecho que a gente vai, enfim, gastar uns minutinhos aqui nessa manhã para aprender. Então, o livro de Atos, você conhece muito bem, o Atos dos Apóstolos, ele vem depois das narrativas, dos evangelhos, que narraram a vida de Jesus, suas obras, os milagres, os prodígios, o nascimento, tudo que a gente tem
sobre Jesus, muito da história de Cristo, como ele nasceu, como as coisas aconteceram, detalhes sobre o ministério, viagens, curas, milagres, estão nos primeiros livros ali do Novo Testamento, e aí a gente tem, depois da morte de Cristo e ressurreição, o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, é um livro importante para a gente, rico em teologia, narrativas, muito onde a gente vê a ação e o agir do Espírito Santo na igreja, nos primeiros momentos da igreja primitiva. No capítulo 1, a gente vê então a ascensão de Jesus, a escolha de Matias para ser um dos 12. No capítulo 2, a gente vê um capítulo tão conhecido por nós, a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, o dom de línguas sendo derramado pelas pessoas e a pregação de Pedro, que gerou milhares de pessoas convertidas à fé, ao Evangelho. No capítulo 13, a gente vai ver Pedro na porta do templo curando um coxo. Lembra dessa passagem dizendo, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. No capítulo 4, no capítulo 5, a gente vê a perseguição aumentando sobre essa igreja, os apóstolos sendo perseguidos, presos, inclusive Pedro e João, que eram figuras importantes ali nessa igreja, haviam sido presos no capítulo 4 e 5, então aumentou assim uma perseguição mesmo, algo ferrenho para essa igreja, e a gente chega no capítulo 6, que é o trecho aqui que a gente vai gastar um tempinho aí nessa manhã, nesse contexto que as coisas acontecem, depois de serem batizados com esse Espírito Santo, depois de muitas e muitas pessoas estarem se achegando nessa igreja, nessa comunidade, depois de começar ali uma perseguição, afinal, a pregação de vários confrontava os líderes religiosos da época, então eles começaram a ser perseguidos, e a gente chega no capítulo 6, que é o nosso tema aqui, e a gente costuma, a partir daqui, começa a ver, a partir do livro de Atos, começa a ver uma igreja, que é uma igreja chamada igreja primitiva, o início da igreja ali de Cristo, algumas características importantes, algumas características muito pontuais e relevantes que eu queria que juntos a gente pudesse ver e que isso de alguma forma tocasse o meu coração e o seu. Amém? A gente está falando aqui de uma igreja que vivia em plena comunhão, as pessoas exerciam e viviam essa comunhão, elas compartilhavam seus bens, as suas posses. Você vai ver em alguns momentos a narrativa mostrando para mim e para você que as pessoas derramavam, elas colocavam aos pés dos discípulos as coisas que elas tinham, né? Então, imagina você ter o seu salário, você pagou sua conta, tudo está sobrando, ou seu coração queimou, você vai e leva aos discípulos. Não como a gente vê hoje em algumas igrejas, ou, sei lá, na internet, na televisão, igrejas que fazem isso com peso, como se fosse meio que forçando, extorquindo mesmo os membros. Não, de maneira saudável, equilibrada, isso era feito de plena vontade, não existia uma obrigação, não existia um engano aqui para que se você não der, se você não ajudar, você... Não é assim, não é como a gente vê hoje, infelizmente. Mas é uma igreja que dividia entre si as coisas, exercia essa comunhão, onde a gente também via uma pregação clara e prática do Evangelho. Afinal, os líderes dessa igreja aqui que a gente está vendo, eles andaram com Jesus, eles eram os discípulos, os 12, né? Os 11, tirando Judas, que tinha se suicidado, e Matias, que foi acrescentado ao grupo. Então, os 12 que andaram com Jesus, que viram, olharam, sentaram com Cristo à mesa, dividiram o pão, o vinho, o cálice, esses homens eram os líderes dessa igreja. Imagina estar nessa igreja, que coisa linda. Que vocês têm o pastor Joel, né? Outros pastores aqui que estão, né? Estão no nível aí, mas que graça, né? Que maravilha essa liderança. E além disso, uma igreja, como a gente vai ver aqui, que esse é talvez o foco aqui da que a gente vai olhar, a forma que a gente vai olhar para esse sermão, uma igreja que se preocupava com os necessitados, com os pobres, as viúvas. Essa também era uma pregação desses homens dessa igreja. É uma igreja completamente missional, exemplo de missionalidade bíblica, e que serve para mim e para você, para a gente aprender hoje, nessa manhã, com o exemplo dessa igreja. E no capítulo 6 a gente tem algumas coisas específicas, a gente vai versículo a versículo entendendo e pontuando aqui, saltando algumas coisas importantes para a gente aprender com a missionalidade, com o exemplo missional que essa igreja tem para apresentar para mim e para você. Então, se você está com sua Bíblia aberta aí, ou seu aplicativo, não sei, volta lá no versículo 1 comigo, a gente vai ver o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E a gente vai ir versículo por versículo aqui. Eu queria, nesse primeiro versículo, já destacar uma característica importante dessa igreja, que é essa igreja missional, essa igreja que vai mostrar coisas interessantes para mim e para você nessa manhã, que é o seguinte: a igreja missional se preocupa com os necessitados. Aqui, no caso, a gente vê o exemplo da igreja se preocupando com uma viúva, com algumas viúvas. A viúva, nessa época, ela era considerada uma pessoa vulnerável, né? Ela não tinha, no contexto ali, onde as coisas, essa narrativa se dá, a gente tinha as viúvas como pessoas vulneráveis, e a gente tem dois tipos de viúvas aqui diferentes. E o texto mostra isso para mim e para você. E uma na distribuição diária ali dos alimentos, dos recursos, das coisas que essas pessoas dividiam, um grupo dessas viúvas estava sendo esquecidos, eles estavam sendo prejudicados de alguma forma. E a gente vê que a igreja e os seus líderes se preocupavam com isso. E numa igreja missional, pegando já esse primeiro versículo, a gente vê que uma igreja missional, ela se preocupa com as pessoas. Ninguém está olhando só para o seu umbigo, só para a sua necessidade, ninguém está preocupado. E, gente, vamos ser sinceros, hoje em dia, eu tenho certeza que se eu te dar um microfone, você vai ter muita coisa para compartilhar de luta, de dificuldade que você está passando. Tudo bem que a gente também tem muita bênção para compartilhar, a gente também tem muito do agir de Deus, muita coisa que Deus faz em mim e em você, que a gente se surpreende, que a gente, semana por semana, dia após dia, é graciado. Só o fôlego de vida já é algo suficiente para eu e você agradecermos, amém? Mas eu sei também que a nossa vida, a vida do crente, a minha vida e a sua, ela não é fácil, né? E, como eu disse, se eu colocar o microfone na mão e falar, você tem 1 minuto, tem alguma coisa acontecendo com você, mas essa igreja mostra, e esse exemplo é onde a gente começa, que as pessoas não se preocupavam só com elas mesmas. Elas não estavam preocupadas só com os seus problemas, porque, como eu disse, você já tem muitos, eu já tenho os meus, você tem os seus, e aí a gente pode tomar uma postura de fica com o seu aí, que eu fico com o meu. Se a gente começar a falar, às vezes, já viu que às vezes as pessoas se juntam assim para conversar, é uma competição de quem está pior? Não, eu estou passando por isso, mas não, isso aí é fichinha. Você não sabe o que eu estou passando. Aí a gente conta para mostrar que a gente está sofrendo mais. Aí a pessoa é uma loucura, né? Uma coisa assim incrível. Mas essas pessoas aqui, vendo que existia um grupo de pessoas vulneráveis sendo negligenciadas na distribuição diária ali dos recursos, dos alimentos, opa, não dá para a gente continuar. Uma igreja liderada pelos 12, onde milhares e milhares de pessoas chegavam, como a gente viu na pregação de Pedro, e no início aqui do versículo, uma multidão se aproximava e se chegava a essa igreja, gente para administrar, gente para conhecer, gente para cuidar. Mas espera aí, a gente não pode continuar avançando, as coisas não podem continuar a acontecer porque a gente tem gente aqui precisando, gente vulnerável aqui no nosso meio. A gente tem gente aqui precisando da nossa atenção, do nosso cuidado. Uma igreja que foi cheia do Espírito Santo em Atos 2, que crescia o número de membros, que tinham líderes super relevantes, que andaram com Jesus, mas que não deixavam uma viúva ser negligenciada. É um trabalho social, além da pregação, a exposição da palavra, que é importante nessa igreja aqui. E existe valor nisso, gente. Para nós estarmos aqui hoje, nesse dia que é o dia do Senhor, um domingo, onde você acorda cedo, toma seu café, arruma toda a família, vem para a igreja, é um esforço, um sacrifício. Esses dias a gente estava falando lá em casa, eu e a Aline, você com um bebezinho pequeno, às vezes é difícil, a noite não foi boa, tanta coisa acontece. Não, a gente vai na igreja. Teria 1 milhão de desculpas se a gente está cansado, a noite não foi legal. Mas a gente conversou, o José precisa entender que domingo é o dia de estar na casa do Senhor. E você fez isso, você veio, você valorizou isso. Você não está aqui só para cumprir uma tabela, e, enfim, para mostrar para alguém que você veio, para o pastor, quando estiver aqui pregando, olha lá, o irmãozinho veio hoje, glória a Deus, amém. Não é só por isso. A gente vem para esse dia que é um dia especial, mas, no meio de tudo isso, o pobre, o necessitado, ele não pode ser esquecido. Então a gente vem, é cheio do Espírito Santo, a gente é ministrado, a gente canta juntos, a gente ora uns pelos outros, a gente, em dias específicos, a gente toma da ceia, come do cálice, mas isso não é só aqui que isso acaba. Não é só aqui, a gente não fica só aqui dentro. E eu tenho certeza que você já tem ouvido isso nesse mês, muito, porque é o foco, é o tema, mas
como eu já conheço os irmãos há muito tempo, eu sei que essa também é um incentivo. Eu estive aqui um dia nos jovens e, gente, vamos ser sinceros, não é qualquer igreja que você vê esse tipo de assunto sendo falado para jovens e adolescentes. E graças a Deus pela liderança aqui dos jovens e adolescentes, os jovens e adolescentes da igreja, eles ouvem isso. Isso é maravilhoso, né? Uma igreja que está mostrando para as pessoas que logo vão assumir os cargos, os ministérios, que estão vindo aí pedindo passagem, como é importante se preocupar com a missão, com a missionalidade da igreja. E essa igreja, como eu disse, cheia do Espírito Santo, com líderes incríveis, onde pessoas chegavam, se chegavam, elas pararam o que estavam fazendo, porque existia um grupo de viúvas que estavam sendo negligenciados. E esse não é um discurso, gente, pelo amor de Deus, assim, que eu falo liberal, de que, né, hoje em dia a gente vê tanta gente confundindo isso, assim, não é que uma coisa é mais importante que a outra, não é que uma coisa compete com a outra. A gente vem para a igreja, a gente vive isso aqui, mas a gente não esquece das pessoas que são vulneráveis no nosso caminho. Alguém na sua rua, alguém que você convive no dia a dia, no seu trabalho, alguém que você passou aqui e viu. Tenho certeza que, às vezes, enquanto eu falo isso, Deus trouxe alguém no seu coração. E não é vulnerável só de recursos, só de dinheiro, só de comida, só de, sei lá, como está frio agora, uma jaqueta, um cobertor quentinho. Mas é vulnerável de atenção, de afeto, de olhar no olho, de ouvir. Tem quantas pessoas estão ao nosso redor precisando ser escutadas, ter um pouquinho de atenção, alguém que vai olhar, ouvir, orar por ela. Então, as pessoas que estão necessitadas ao nosso redor, elas são importantes numa igreja missional, e isso serve de exemplo para mim e para você. Amém? Segundo versículo, a gente vê a continuidade da narrativa, acompanha aí comigo, diz assim: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O versículo 2 mostra para nós que numa igreja missional, numa igreja que se preocupa com isso, as pessoas se envolvem. Isso aqui é um ponto importante. A gente vive num mundo, numa sociedade, onde a gente está sempre querendo o nosso conforto e as coisas que são meio difíceis, que vão dar trabalho, que vão exigir de você um dia a mais na semana, que vão exigir com que você tire um dia do seu descanso, a gente deixa para outra pessoa, né? E na igreja, eu não sei se esse é o seu caso, mas a gente tem também o péssimo hábito de achar que só a liderança da igreja é responsável por fazer isso aqui. Achar que só o pastor e a família do pastor, afinal, o pastor né, a gente às vezes tem esse pensamento até negativo, feio. O pastor é pago para isso, ele tem que fazer. Não, gente, não é isso, não é assim que as coisas acontecem. Numa igreja missional, as pessoas, eu e você que está aí, você se envolve. A gente se envolve no cuidado das pessoas, na causa, na missão que a igreja está vivendo. A gente não terceiriza isso. A igreja já tem o pastor, a família, o outro pastor. Pessoal, a gente vem, eu dou meu dízimo certinho, eu venho no dia do culto da ceia, eu tenho um bom testemunho, eu educo meus filhos no caminho, eu sou um exemplo de fé ilibada. Mas parece que não é só isso, né? Parece que a gente tem que, de alguma forma, botar a mão na massa, a gente tem que se envolver, dar uma dor de cabeça boa para a liderança. Imagina, tanta gente querendo... os pastores, os líderes da igreja preocupados com tanta gente que quer servir. Não, vamos ter que abrir mais um culto, vamos ter que abrir mais um ministério, vamos ter que fazer... Porque tem um monte de gente querendo servir, a gente precisa fazer alguma coisa. Numa igreja missional, as pessoas se envolvem. Aqui, a gente acabou de ver no versículo 2 e 3. Vamos levantar mais gente, então. Vamos trazer gente para trabalhar. E essa oportunidade é dada a mim e você, semana após semana, dia após dia. Gente, a gente precisa e a gente deve servir a nossa igreja, a casa de Deus, o lugar onde você congrega, onde você é pastoreado, onde você é discipulado. Esse lugar aqui é o lugar onde você deve servir. A gente vê essa igreja acontecendo. Vamos achar pessoas aqui no meio que estão dispostas a servir, estão dispostas a... Já que os discípulos não estavam dando conta de ter tempo para orar, eles não estavam conseguindo orar, pregar a palavra e administrar a mesa, a distribuição, vamos trazer gente para trabalhar. Não era razoável para os discípulos aqui deixar a pregação da palavra, então vamos levantar mais pessoas para trabalhar, para servir. Esse é um convite para que as pessoas da igreja participem. A gente precisa levantar, no caso aqui, mais pessoas para esse trabalho.
Os discípulos reconheceram seus limites, eles viram que não estava dando certo, tanto que um grupo de viúvas começou a ser negligenciado. A gente precisa trazer mais gente. Ah, mas eu estou velho, ou eu estou muito novo, eu não tenho tempo. Sempre dá para a gente fazer um pouquinho. Sempre dá para você vir, cuidar do carro, ajudar numa organização, servir. Não sei, alguma coisa que Deus pode te usar para, de alguma forma, tornar essa igreja mais participante no bairro, na cidade, para o avanço do reino, para a pregação da palavra. Tem alguma coisa que você pode deixar aqui de serviço. Não negligencie isso. Um dom que Deus te deu, algo que Deus colocou especial em você, que você faz bem, que as pessoas reconhecem a Cristo nessa sua atitude, nesse seu dom, nessa sua qualidade. Tem alguma coisa que você pode e deve deixar aqui para os irmãos como serviço. Pensa nisso. O terceiro versículo, como a gente viu, tem um detalhe aqui. Então, está chegando um monte de gente, as viúvas estão sendo negligenciadas. Vamos levantar mais alguns homens, então, né? A instituição dos diáconos, esse é o título aqui da perícope. Vamos levantar alguns homens, mas não é para qualquer pessoa. E quando eu falo qualquer pessoa, não é no sentido pejorativo, negativo da expressão, mas é porque o texto deixa claro para mim e para você que existem qualidades que se esperam dessas pessoas. Qualidades que se espera de mim e de você. Vamos ler juntos? Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e aqui vem o pulo do gato, a cereja do bolo. Homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Gente, não é qualquer um que participa, não é tá passando, vem cá, dá um colete aí, dá a chave da igreja para esse irmão e não é de qualquer jeito, não é bagunçado, né? Eram homens cheios do espírito, cheios de sabedoria. Olha só que importante isso, a reputação, está falando disso aqui o texto. Eles precisavam ter uma boa reputação, e isso aqui não é um julgamento sobre quem você foi há 20 anos atrás. Ah, mas eu já passei por isso, eu já vivi essa situação, eu já tive esse problema em casa, no casamento, Não é esse tipo, é hoje, agora, como você vive depois de fazer parte da igreja, como que a gente pode olhar e ver esse testemunho em você. Para se envolver nessa igreja missional, era preciso ter uma boa reputação, ser cheio do espírito e de sabedoria. Não é de qualquer jeito, não é bagunçado. As pessoas precisam enxergar em mim e em você os frutos. Elas precisam ver Cristo e a ação do Espírito Santo em mim e em você. E às vezes a pessoa está aqui, ela quer servir, às vezes ela está até bem intencionada em ajudar de alguma forma, mas ela chega, ela não dá bom dia para ninguém. Você olha para ela, está sempre com a cara fechada. Já viu o irmão que veio assim? Tudo bem, às vezes a gente está passando por um dia difícil, mas todo domingo, todo dia que a pessoa te vê, você está com a cara ruim? Todo dia que aí vai tentar conversar, não rende o assunto, a pessoa, né, às vezes dura para conversar, dura nas palavras. A gente está falando de gente de boa reputação, cheios do espírito, de sabedoria. Gente é diferente, né? Sabe quando você olha para aquela pessoa, esse cara tem um brilho diferente, essa pessoa tem sei lá, às vezes a gente usa a palavra unção, né? Pra gente, essa pessoa tem uma unção, ela tem um jeito de falar, ela abraça diferente, ela olha para a gente com carinho, com cuidado. E esse é algo que as pessoas que foram eleitas aqui, elas precisavam ter. As pessoas que foram escolhidas aqui, no caso, os diáconos precisavam ter características importantes para servir essa igreja. Uma igreja missional, ela vocaciona as pessoas certas. E, gente, você hoje, com tudo que isso foi dito aqui nesse mês, um povo para todos os povos, como que eu e você, parte dessa igreja, a igreja de Cristo, como nós somos usados por Deus para ser bênção para as nações, a gente precisa viver isso aqui que essa igreja vivia. A gente precisa se preocupar, como a gente viu no primeiro versículo, com os necessitados, com os vulneráveis. A gente precisa também se lembrar que as pessoas se envolvem, a gente precisa se envolver mais. A gente também precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, a gente precisa ter uma boa reputação. Isso é o que se espera de nós, isso é o que a gente deve buscar. O exemplo de Cristo, é o exemplo desses irmãos aqui, é o que fica para mim e para você como exemplo também. E aí a gente vai pular agora lá para o versículo 7. Vamos ler aí a partir do 4 para a gente chegar no versículo 7. Diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Se tem uma coisa que essa igreja aqui fazia, e dentre outras coisas que a gente destacou juntos aqui nessa manhã, é que eles participavam e colaboravam para o avanço do reino e a pregação do evangelho. Isso é algo importantíssimo como característica dessa igreja e é algo que eu e você, como eu disse, como parte dessa igreja, desse corpo, a gente precisa se preocupar. Era natural para essa igreja colaborar com o avanço do reino. Ela foi cheia do Espírito Santo, ela passou perseguição, mas ela era resiliente, ela se preocupa com os necessitados, as pessoas envolvidas tinham boa reputação, eram cheias do Espírito, de sabedoria. E aí o Lucas, o autor do livro, deixa claro para nós que em Jerusalém, através dessa igreja, da vida e da comunhão, da prática dessa igreja, o evangelho avançava, mais pessoas criam na palavra de Deus e obedeciam à fé. Não é uma igreja só preocupada em ficar dentro das quatro paredes. A gente viveu com Jesus, o Espírito Santo foi derramado em nós, vamos ajudar aqui todo mundo. Quem tem mais divide, para quem tem um pouco menos poder aí viver bem. A gente se ajuda, a gente dá as mãos, mas é só nós aqui. Não vem mais ninguém. Já está cheio demais, aí daqui a pouco fica muito complicado, é mais gente para cuidar, mais gente para pastorear, para amar. Eu amo, eu gosto, eu quero servir, mas tem um limite também, né? Eu também quero... A gente não está preocupado só com a gente aqui de dentro. A gente não está preocupado só em vir para a igreja no domingo e abraçar as pessoas aqui e ser benção. Não é só isso a preocupação. Uma igreja missional, e essa igreja foi exemplo, porque no versículo 7 a gente acabou de ler que a pregação, mais pessoas se chegavam a essa igreja, mais pessoas obedeciam à fé e criam no evangelho de Cristo. Que bênção isso, gente. Essa é uma marca de uma igreja missional, que esse seja o exemplo para mim e para você. Que a gente, sei lá, a gente às vezes pede, né? Gente, tem que ter um evento para os jovens, tem que ter um congresso, tem que ter um culto da família, tem que ter o culto disso, daquilo. É legal, isso é bom, são temas importantes. Um mês para falar de missões, isso é o dia a dia da igreja. A gente toca nesse assunto com mais profundidade, mês que vem toca em outro, e aí num congresso a gente se aprofunda nisso, é uma bênção, isso é ótimo. Mas isso tudo é feito porque a gente é um povo para todos os povos, amém? A gente está preocupado em pregar o evangelho, em que mais pessoas conheçam esse Deus que me cativou, que te libertou do pecado. Você caído em Adão e Eva, lá em Gênesis, hoje, em Cristo, você tem a oportunidade de estar aqui e isso muda tudo. Isso não é um fim em você mesmo, isso não é porque Jesus me alcançou e que bom, hoje eu sou salvo, eu vou viver uma vida aqui de santo, eu vou me santificar, eu vou jejuar, eu vou ler, eu vou ter uma vida devocional ativa e não é assim, as coisas não terminam aqui entre nós. As coisas não terminam quando o culto acabar e você for para sua casa almoçar lá o frango e a maionese e o vinagrete do domingo. Glória a Deus, amém? Eu já estou pensando aqui já. Fica a dica aí, sogra, mais uma... Mas não é esse o propósito, a gente não está só vivendo e pensando nisso, em estarmos aqui juntinhos, bem. Parece que essa igreja mostra para mim e para você que tem algo a mais aqui. Parece que a preocupação dessa igreja ela não estava só, que bom, vamos celebrar que nós somos cheios de Espírito, nós temos líderes incríveis, homens que andaram com Jesus, que sentaram à mesa com Cristo, que viram prodígios, maravilhas, a gente não vai ficar só entre nós aqui. O versículo 7 deixa claro para mim que mais e mais pessoas eram alcançadas e tocadas por essa igreja. Gente, que esse exemplo aqui de igreja seja uma motivação para mim, para você, que você, quando você estiver em casa, quando alguém te perguntar, de que igreja você é, você falar o nome da igreja, eu sou dessa igreja, e essa igreja tem essa, cara, vamos lá, você vai ver, você vai ser surpreendido, a gente vai cuidar, a gente vai amar, a gente vai dividir, mas... Não é só um clubinho, não é só bota seu nome no clubinho, vem ficar. Não, a gente não está fechado aqui entre nós. Isso aqui não é uma seita, não é um grupo escondido. Não é isso. Nós somos a igreja viva de Cristo. E essa igreja avança, essa igreja cresce. E eu não estou falando de número de pessoas. A gente tem que chegar no final do ano com mais 150 convertidos. Se não tiver esse número, olha, gente... Sinto muito em dizer, mas tem alguma coisa... Não é por isso, não é esse o tipo de crescimento que essa igreja está mostrando. Aqui são milhares e milhares de pessoas chegando a Jesus. Talvez Deus não vá fazer
esse movimento de milhares e milhares, se Deus quiser e se for da vontade dele, amém. Mas você não vai ver talvez milhares e milhares de pessoas chegando e isso aqui lotado, mas é uma pessoa que vem, duas, e a gente, opa, peraí, mais pessoas chegando para ser corpo com a gente, mais pessoas chegando para ser ajudada, para dividir, mais pessoas chegando para ser e viver isso aqui. E a gente vê isso nitidamente latente nessa igreja. Tem algo interessante aqui, e a gente está indo para a reta final, que eu queria compartilhar com você o exemplo de Estevão. Eu acabei esquecendo de falar no início, mas eu e a Aline, a gente faz parte de uma organização missionária que se chama MAIS. E a sigla MAIS significa Missão em Apoio à Igreja Sofredora. Então, lá na MAIS, a gente já tentou combinar, né, Alisson, Otávio, umas 88 vezes de levar a galera lá, pelo visto, nós estamos falhando muito, né? Mas lá a gente tem uma base, e lá na base, é uma base missionária, a gente acolhe refugiados, né? Esse é um dos trabalhos que a MAIS tem hoje. E, de fato, a pessoa está sofrendo muita perseguição, está sendo ameaçada de diversas formas lá no seu país. Então, a gente está com uma família de iranianos lá agora, gente que, por causa de professar a mesma fé que eu e você professamos, amar Jesus, ter uma Bíblia em casa, essas pessoas são perseguidas, são torturadas, enfim. Não preciso ficar aqui, né, enriquecendo algo que é triste, né? Enfim, você sabe muito bem, você pode imaginar. E existem alguns exemplos que a gente vê por estar em contato com pessoas nessa situação de vulnerabilidade, de refúgio, que a gente vive diariamente lá na Mais. Hoje de manhã eu estava ali no cantinho ali, durante o louvor, chegou uma mensagem no meu celular de um número diferente. Eu vi que não sei como que chama antes do DDD, assim, mas não era do Brasil o número. E era o código do Irã. E eu fui ler a mensagem, o cara provavelmente colocou no Google Tradutor, assim, então tá um português meio estranho, assim. Mas é semanalmente no e-mail, no nosso telefone. Essa semana chegou no telefone da Aline, gente, me ajuda, tá difícil, eu fui pego, minha família. Ontem um missionário lá na Mais mandou no nosso grupo uma refugiada que a gente já acolheu, falando que ela está com 2 tios presos lá no Afeganistão por causa da perseguição. É um momento de sofrimento, de luta, de fato, onde a pessoa está correndo risco, às vezes, até de vida. E eu queria usar o exemplo de Estevão aqui, porque Estevão foi um desses homens aqui que foi indicado como esses diáconos, né? A Bíblia deixa bem claro para nós no versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e olha só o que o texto fala de Estevão aqui. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois, é engraçado, né? Porque a Bíblia vai falar sobre os outros diáconos, mas ela não cita a qualidade desses outros homens. Ela fala de Estevão, fala que ele era um homem cheio de fé e do Espírito, e depois a narrativa simplesmente cita o nome dos outros diáconos aqui. A gente vê um destaque aqui, algo diferente para Estevão aqui. Por que eu quis, para a gente terminar, e por que eu quero usar o exemplo de Estevão aqui? Porque numa igreja missional, uma igreja que é preocupada com essa missão, com isso aqui que vocês estão falando o mês inteiro, até o sofrimento gera frutos para a glória de Deus. Estevão, então, foi eleito entre os diáconos, ele era um homem de Deus, a narrativa fala aqui para a gente, versículo 5, eu acabei de ler, um homem cheio de fé, cheio do Espírito, um homem sábio. Se ele foi eleito, a gente pode entender que ele tinha também uma reputação digna, plena. A Bíblia vai mostrar para nós também que ele pregava, ensinava, evangelizava. Estevão era um homem ativo nessa igreja, um homem importante para essa comunidade aqui. E em determinado momento, por causa do seu ministério, dessa pregação que às vezes apontava os pecados e os erros dos líderes religiosos da época, Estevão foi preso e falsamente acusado. Você vai ver essa narrativa aí no versículo, a partir do versículo 8, e tem um ápice no capítulo 7, que é onde você vai ver aí Estevão perante o Sinédrio se defendendo. É uma passagem linda, de emocionar, assim, é uma narrativa muito forte, mas é algo também muito bonito. E então Estevão foi levado ao Sinédrio por uma falsa acusação. Ele fez a sua defesa, e aconselho você a ler aí depois o capítulo 7.
tão falsamente acusado, depois de se defender, não adiantou de nada. A narrativa mostra para mim e para você que Estevão foi morto. Muitas pessoas vão dizer que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Olha só, nós estamos falando de uma pessoa que é um marco importante na história da nossa igreja, da nossa fé. Martirizado, e como eu disse para você, a gente vê muito isso lá na Mais, né? Estevão morto apontou para algo interessante aqui. A gente vê que a história de Estevão, ela se mistura no final da sua vida com a história do apóstolo Paulo. Ainda Saulo, a gente vai ver que eu queria que você lesse comigo, capítulo 7, só passar a página aí, a partir do versículo 54. Então foi o que eu disse para você. Estevão foi falsamente acusado, ele apresentou sua defesa, e a gente vai ler aqui um exemplo dessa igreja, de uma pessoa que era membro, parte importante dessa igreja, como isso aconteceu no final da vida de Estevão. Acompanha aí comigo, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, mais uma vez cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1, diz: E Saulo consentia na sua morte. Saulo consentia na sua morte, e a narrativa, a sequência dessa história de Estevão e do ministério de Saulo, que depois do caminho de Damasco seria conhecido por mim, por você, como Paulo, o maior missionário que a igreja primitiva viu, o maior plantador de igreja, o maior pregador dessa época aqui. Muito do que a gente tem na nossa Bíblia, na nossa teologia, vem dos escritos, dos ensinamentos de Paulo. Esse homem muito importante estava ainda jovem na morte de Estevão. E a gente vai ver que Paulo consentiu com isso, e em Atos 22, do 19 ao 20, eu vou ler rapidinho aqui, porque se você conseguir abrir, está tudo bem, mas se não, você pode só acompanhar a leitura. Atos 22, no 19, diz assim: Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Isso aqui é Paulo falando. Quando se derramava, olha só o que Paulo disse: Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes que o matavam. Paulo não esqueceu o que havia acontecido com Estevão, gente. A vida de Estevão, o testemunho de Estevão foi citado lá no final da vida do livro de Atos. Depois de anos e anos e anos, Paulo se lembrou e se lembrava do testemunho de Estevão. Isso pode dar a entender para mim e para você que isso de alguma forma marcou Paulo. Imagina ele ainda jovem, com as vestes de Estevão aos seus pés, ouvindo enquanto Estevão era morto, apedrejado, a pessoa morrer, gente, de tanta pedrada que ela tomou, e ele gritava: Senhor, não impute a eles esse pecado. Até na morte, Estevão se mostrava uma pessoa misericordiosa, compassiva, e Paulo não esqueceu o que havia acontecido, ele lembrava disso muito tempo depois. A gente, mais ou menos uns 2 anos, a gente ouviu do pastor Mário Freitas. Não sei se todo mundo aqui conhece, talvez não, porque já tem muitos anos que ele está um pouco mais off assim, no trabalho pastoral. Ele tem trabalhado com pessoas extremamente perseguidas, assim, e por isso ele precisa estar off assim, das redes sociais, enfim. Quase um serviço secreto mesmo. A gente vai viajar, bota a peruca, deixa a barba crescer, na outra viagem corta a barba, deixa só o bigode, porque de nenhuma forma ele pode ser identificado, né? E ele conta pra gente uma história, e eu não vou saber exatamente dizer o país, eu nem vou falar nenhum aqui para não parecer, sei lá, mas não forçar. Mas ele conta a história de um jovem que ele conheceu, na verdade ele conheceu a mãe desse jovem.
E essa mulher estava muito abalada, muito triste, assim, desesperada, porque o filho dela, adolescente de 14 anos, havia sido preso nesse país, porque ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Então, na escola, um colega de escola pregou para ele e ele aceitou. E eu não sei se você sabe, se você conhece, mas no mundo islâmico, onde a fé islâmica, o islamismo, ele é professado e seguido, as pessoas vivem de forma muito radical. E você se converter a uma fé que não seja a fé islâmica, em muitos momentos, dependendo aí da situação, você é passivo até de ser morto, né? Você é preso, torturado, enfim. Então, quando a mãe descobriu que o filho havia se convertido e a família havia se convertido, esse menino foi pregar para outras pessoas na escola. O que aconteceu? Ele foi preso. E ele já estava há semanas preso e torturas assim, gente, horríveis, né? Agulha debaixo da unha, choque, coisas terríveis. Você imagina uma adolescente de 14 anos passar por isso, assim, né? Porque ele compartilhou do evangelho com outros colegas ali da escola, enfim. Então ele preso. Esse exemplo é um exemplo como o de Estevão aqui, porque a história de Estevão, um homem totalmente ativo nessa igreja que a gente acabou de ver aqui, completamente importante. Ele foi eleito diácono, então ele era uma pessoa de boa reputação, cheio de espírito, de sabedoria. Esse homem foi preso, martirizado, falsamente acusado. E como esse menino, que nessa história que a gente ouviu, a única coisa que eles conseguiram dele nessa tortura, nessa perseguição, e você, né, choque de madrugada, no frio, aquela coisa toda, a única coisa que eles conseguiram dele foram mais de 100 pessoas convertidas ao evangelho naquela cadeia. É um sofrimento, uma perseguição que dá frutos. Foi o que Estevão viveu aqui. E isso é uma história que, se a gente ouve isso não embrulha o nosso estômago. E eu não estou falando isso aqui porque a gente está no final do sermão e eu quero te comover. Eu não preciso trazer uma história. A Bíblia tem várias. São dezenas de mártires que viveram e passaram por... Todos os discípulos, gente. Né? Tem uma imagem, assim, não sei se você já viu, de como eles foram mortos, assim, sem a cabeça, crucificado de a cabeça para baixo, enforcado, com fogo, apedrejamento. Eu não preciso trazer uma história de um adolescente que viveu isso para, de alguma forma, comover seu coração ou fazer, poxa, nossa, tadinho, que dó. Não é essa a ideia. Se a gente ficasse só com o exemplo de Estevão aqui, já era o suficiente para a gente ficar, de fato, com isso, né, machucando assim, o nosso coração de alguma forma. Mas, tanto para Estevão quanto para esse adolescente, desse exemplo que eu acabei de dar para você, a gente, né, que é esse último ponto, né, a igreja missional, numa igreja onde as pessoas estão preocupadas com isso, até o nosso sofrimento gera frutos para Jesus, para a glória de Deus. A gente sofre porque o nosso mestre, o nosso Jesus, sofreu. E ele não prometeu para mim, para você, uma vida só de gozo, de alegria, de delícias e manjares. Tem alguém aqui vivendo isso? Tem alguém aqui que não tem nenhuma luta? Se tiver, meu irmão, conta pra gente aí o segredo, porque é o contrário, né? A gente é convidado a carregar a nossa cruz. A gente é convidado a ser parte dessa igreja que se preocupa com as pessoas, que vê gente chegando, que para o que está fazendo para olhar para o necessitado, mas também que vai sofrer. E a gente não teve em Jesus em nenhum momento essa promessa de que a gente não iria sofrer. Se você está aqui porque você não quer sofrer, porque você entendeu errado. Não, Jesus em nenhum momento disse que você não ia sofrer. Pelo contrário. Mas até no meu sofrimento, até no seu sofrimento, até as coisas que geram luta em nós, o Alisson compartilhando, tanta gente que está passando por dificuldade, tantas pessoas que Jesus levou, tantas coisas que estão acontecendo. Gente, até esse sofrimento, até esses momentos de dor que a gente fica, né, como o Alisson disse, não é o porquê, mas o para quê. Até nesses momentos onde a gente está tentando entender o movimento que Deus está fazendo, até nessa hora uma igreja missional sofre, mas sofre para a glória de Deus. A gente não vive numa cidade fechada para o evangelho, você vai sair daqui, você não vai ser perseguido, né? Como as histórias que a gente ouve lá na mais de pessoas. Eu estive na Colômbia, em uma igreja, que os guerrilheiros entraram, assim, eles plantaram minas ao redor da igreja, num dia que ninguém ia lá. Por quê? O que ia acontecer? Quando as pessoas chegassem para ir para o culto, ninguém ia saber, alguém ia pisar e alguém ia ser, né? A mina ia explodir e ia acontecer alguma tragédia. E aí o que Deus fez? Tinha um pé de manga, caiu uma manga em cima de uma mina, a mina explodiu, e aí todo mundo, opa, esse lugar aqui não dá para entrar, né? Não, nós não estamos falando, você não vive isso aqui, você não pisa aqui na igreja,
olhando assim, será que alguém vai fazer alguma coisa? Desconfiado, né? Você não, às vezes tem gente que é intolerante. Hoje em dia, cada vez mais, tem gente que é intolerante com a fé, né? Você fala que você é cristão, a pessoa já te chama de antiquado, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Você, pelo amor de Deus, a religião até hoje, até Jesus, a gente ouve, você pode ter ouvido isso em algum momento, mas perseguição, você está com a sua vida no fio de uma espada, pela glória de Deus, a gente não vive isso. Mas o meu sofrimento e o seu, às vezes, sei lá, alguma coisa que você está vivendo, está passando, uma dor, uma perda, um constrangimento, você queria estar de um jeito e não está, até isso que tira a nossa paz, que tira o nosso às vezes, nossa tranquilidade, até isso, numa igreja missional, numa igreja que se preocupa, como essa igreja que se preocupava, até isso aponta para a glória de Deus. Amém? Que você, nesse momento de sofrimento, às vezes de angústia, de dor, você se lembre disso. Jesus, às vezes eu não entendo muito bem. Como Estevão, gente, um homem ilibado, boa reputação, foi falsamente acusado. Eu queria que você lembrasse do capítulo 7 aí de Atos, que em algum momento essa semana, hoje ainda, para ficar fresco na sua memória, você desse uma visitada lá nesse capítulo 7, como que ele é falsamente acusado, como que ele apresenta uma defesa linda e mesmo assim, enquanto ele gritava e falava com Jesus, a gente acabou de ler que esses homens que o perseguiam tampavam os ouvidos, talvez por uma culpa, não sei, e ele é apedrejado, morto. O sofrimento de Estevão e a morte de Estevão teve frutos na vida de Saulo, aqui primeiro, e depois em Paulo. A gente acabou de ver no capítulo 22 como que Paulo lembrava disso, como ele ainda tinha as vestes de Estevão. Isso, de alguma forma, tem que falar comigo e com você. O exemplo dessa igreja em olhar para as viúvas, em vocacionar as pessoas certas, em não negligenciar os necessitados, em se preocupar em serem cheios do espírito de sabedoria, de uma boa reputação. Isso é algo que eu e você precisamos exercer nesse dia e para a nossa vida, né? E, como eu disse também, não ficar depositando na liderança da igreja, não tem espaço para você, mas e aí? Você está disposto a servir, dar mais algumas horas da sua semana, perder um pouquinho de um dia de um descanso, ou às vezes sua geladeira está cheia demais, tem coisa perdendo lá, dividir com alguém. Né? A gente tem aqui, e eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando, às vezes passar no mercado e comprar uma coisa a mais para doar para alguém, ou uma roupa que você está lá, que ela não te serve mais. Eu tenho esse problema, gente. Tem umas roupas lá que elas não me servem mais. A Aline, Aline, não, vai servir um dia. Não vai, gente. Tá? Já aumentou a barriga. Depois que casou, o negócio ficou difícil. Não vai servir. A gente fica, às vezes, negando, né? A gente, às vezes, fica brincando. Mas eu gosto essa camisa aqui, ela tem um valor afetivo. Esse móvel aqui que está lá tampado, às vezes, enquanto tem muita gente que pode ser abençoada por algo que está parado na sua vida, está agarrando o seu guarda-roupa, ela está com cheiro ruim. Você lava e guarda de novo. E aí fica um tempo da... Gente, essa igreja aqui é um exemplo para mim e para você. Ela deve ser o exemplo para mim e para você. Então, quando você olhar para essa igreja, e se tem alguma coisa que você não está vivendo, não terceiriza a culpa, não. Não fala, mas eu não estou ajudando porque fulano, o dia que eu falei que eu... A gente passa para frente, né? Porque não me chamaram. Teve um evento aqui, ninguém falou para mim. Calma aí, gente. Participa aqui, dá mais uma oportunidade, se envolve, doa algumas horinhas da sua semana, do seu descanso. Às vezes Deus está te dando um descanso, ou você é jovem, está com energia, ou sei lá, tem alguma coisa que você pode estender para alguém, que você pode abençoar alguém. E o exemplo dessa igreja nessa manhã é o convite para, de alguma forma, o Espírito Santo te tocar. Talvez, como eu disse no início, enquanto eu falava essas coisas aqui, alguma coisa falou mais forte com você. Talvez hoje você não consiga atender os necessitados, viver uma vida tão assim, você não consiga participar de tudo, você não consegue ainda entender por que o seu sofrimento pode dar glória de... Você não precisa dar check em todos os pontos aqui que a gente compartilhou essa manhã, mas às vezes duas coisas que você fizer, disso tudo aqui que o Espírito Santo ministrou no nosso coração, ao meu e ao seu coração, já vai abençoar a vida de alguém e Deus vai te usar. Amém? Eu queria terminar fazendo uma oração por mim e por você, antes de passar a palavra. E pode ficar sentado mesmo. Eu vou fazer uma oração, queria te convidar a fazer a sua, para que juntos a gente tenha um minutinho aí de oração. Amém? Eu vou deixar um pouquinho em silêncio, segundinhos aí em silêncio para você fazendo sua oração e logo eu oro por nós.
consagrado.